dia, meu nome é Bruno de Pinho Amaral, sou médico da Estratégia de Saúde da Família e médico auditor no município de Montes Claros. É um prazer fazer essa videoaula para vocês e hoje eu vou apresentar um novo fluxograma da assistência ao paciente com doença renal crônica que foi elaborado para a região do município de Montes Claros, macro-região norte do estado de Minas Gerais. A criação desse fluxograma contou com a participação do setor de regulação da Secretaria Municipal de Montes Claros, do setor de assistência à saúde, também da Secretaria de Montes Claros, e dos hospitais prestadores de serviço especializado em nefrologia, o Hospital Santa Casa e o Hospital Dilso Godinho. Esse fluxograma ele tem como objetivo ordenar os fluxos, permitir o diagnóstico precoce, fortalecer o acompanhamento da atenção básica, facilitar o acesso do paciente à atenção especializada dos nefrologistas e, por fim, melhorar a assistência ao paciente. Antes de começar o fluxograma, eu vou falar um pouco sobre como ocorre a contratação de serviços de saúde no SUS. Alguns detalhes sobre a legislação referente a isso nós vamos encontrar na Lei 8080/90 e também na Portaria 1034, de 5 de maio de 2010. Nessas legislações nós encontramos como são as normas para que uma entidade, um hospital particular, que nem são a Santa Casa e o Dilso Godinho, prestem serviços ao SUS e recebam os valores correspondentes, como é o caso do serviço de hemodiálise de atenção especializada em nefrologia no município de Montes Claros. Então, na organização do SUS, o município e o estado, eles têm a gestão do atendimento à saúde, mas eles podem recorrer aos serviços da iniciativa privada, hospitais particulares, como a Santa Casa e o Dilso Godinho, quando os serviços da rede pública são insuficientes. Isso a gente verifica na Lei 80/90. Montes Claros, por exemplo, o poder público municipal não tem um hospital próprio com estrutura para fornecer hemodiálise, transplante renal, serviços especializados em nefrologia, portanto, contrata os hospitais, o Dilso Godinho e a Santa Casa, para prestar esse serviço. Então, vão recorrer de maneira complementar ao serviço da iniciativa privada, quando os serviços da rede pública são insuficientes. Mas quem estabelece essas regras para o serviço particular participar da assistência ao SUS é a Direção Nacional, que é o Ministério da Saúde. Então, tem várias regras que o Ministério da Saúde vai estabelecer para poder o serviço particular prestar essa assistência ao paciente do SUS. A participação desses hospitais, instituições privadas na assistência ao SUS, ela é formalizada mediante um contrato, um convênio que é realizado entre a Secretaria Municipal, Secretaria Estadual e os hospitais particulares, de Dilso Godinho e a Santa Casa. Então, na verdade, é a esfera federal, nacional, o Ministério da Saúde é quem vai ditar as regras de como vai ser essa prestação de serviço. Então, na área da doença renal crônica, o Ministério da Saúde criou essa portaria 1675, de 7 de junho de 2018, que ela vai definir os critérios de como vai ser a participação dos hospitais particulares na área da doença renal crônica. Então, os hospitais, que nem por exemplo a Santa Casa e o Dilso Godinho, que desejam atender nessa área, precisam seguir os critérios dessa portaria. Mas essa portaria também esclarece algumas atribuições que vão ser da atenção básica, que não são a parte das obrigações dos hospitais, e também esclarece quais são as obrigações das secretarias de saúde, municipal e estadual. Então, são regras do Ministério da Saúde, que a esfera estadual e a esfera municipal devem seguir, além dos hospitais particulares. Então, essa portaria 1675, ela vai ditar os critérios para a organização, funcionamento e financiamento do cuidado da pessoa com doença renal crônica no SUS. Ela vai dizer as atribuições da atenção básica,
a estratégia de saúde da família. As atribuições da atenção especializada são os hospitais particulares, o Dilson Godinho e a Santa Casa, e as obrigações da Secretaria de Saúde, municipal e às vezes estadual. As atribuições da atenção básica, conforme essa portaria, são de ações de promoção, controle das comorbidades que afetam a doença renal crônica, hipertensão, diabetes, obesidade, tabagismo, dislipidemia, imunização, manter a vacinação do paciente em dia, acolhimento, classificação do risco. Então, essa classificação do risco ela é feita na estratégia de saúde da família, não precisa ser um nefrologista para fazer, isso nós vamos discutir mais na frente. Diagnóstico precoce, porque o primeiro contato do paciente vai ser na estratégia de saúde da família, não vai ser no hospital. Então é melhor, para fazer o diagnóstico precoce, que seja feito na estratégia de saúde da família. Nós também vamos discutir como é feito o diagnóstico. Coordenação do cuidado, porque a partir do primeiro contato na estratégia de saúde da família, depois da classificação do risco, vai ser coordenado para onde vai seguir o fluxo desse paciente. E educacional, a estratégia de saúde da família também deve coordenar essa educação com o paciente para ele saiba fazer o autocuidado, principalmente das comorbidades que pioram a doença renal crônica. As atribuições da atenção especializada, que são os hospitais, são a atenção ambulatorial e hospitalar da doença renal crônica, a hemodiálise, diálise peritoneal, o matriciamento da atenção primária, que os especialistas dos hospitais vão capacitar os médicos da estratégia de saúde da família para atender o paciente com doença renal crônica, confecção de fístula arteriovenosa para hemodiálise, implante de catéter para diálise peritoneal e às vezes encaminhar para internação quando o paciente tiver uma intercorrência da hemodiálise que está realizando. E as atribuições das secretarias de saúde são avaliar a estrutura e equipamentos dos hospitais, avaliar o número de atendimentos, os procedimentos, monitorar a qualidade e verificar se está adequado ao volume da população. Então, da interação da estratégia de saúde da família com os hospitais particulares, com a regulação estadual e municipal, e seguindo as regras do Ministério da Saúde, é que vai surgir todo esse fluxograma da rede de atenção à saúde ao paciente portador de doença renal crônica. Então aqui nós temos o desenho de como ficou elaborado o fluxograma, o desenho final. Esse fluxograma ele vai contemplar o primeiro atendimento na atenção básica, o diagnóstico precoce, vai ter aqui a estratificação de risco, que acontece na estratégia de saúde da família, em estágio 1, 2, 3, 4 e 5. Depois disso, a estratégia de saúde da família, que foi quem fez a estratificação, vai ter a coordenação do cuidado e vai ter várias pernas aqui de encaminhamento, de acordo com essa classificação. Aqui está contemplado também nesse fluxograma o atendimento no hospital, o matriciamento que o hospital vai ter que fazer e o acompanhamento na estratégia de saúde da família. Mais detalhes desse fluxograma eu vou dizer mais à frente. Primeiro nós vamos seguir o passo a passo de como foi criado esse fluxograma. Então, primeiro nós vamos discutir aqui sobre a doença renal crônica, de acordo com as diretrizes do Ministério da Saúde de 2014, além das portarias mais recentes, até 2018, para a gente conseguir compreender a importância e como foi criado esse fluxograma, porque o resultado final ficou dessa forma. Todo esse fluxograma foi baseado em portarias, legislação, tudo isso que foi estabelecido pelo Ministério da Saúde. Sobre a doença renal crônica, ela é um dos principais fatores de risco para eventos cardiovasculares. Então, a hipertensão e o diabetes são fatores de risco para eventos cardiovasculares, que nem o infarto, o AVC,
mas a doença renal crônica, que muitas vezes a gente não associa, também é um grande fator de risco para esses eventos cardiovasculares. E a pessoa que tem doença renal crônica, ela é uma pessoa que tem o maior risco de ter infarto, maior risco de ter AVC, maior risco de ter vários desses eventos cardiovasculares. E quanto pior a taxa de filtração glomerular, maior vai ser o risco de ter todos esses eventos e de morrer. Na verdade, a pessoa que tem a doença renal crônica, ela tem um risco maior de morrer por todas as causas. Conforme o estudo que foi realizado, todas as patologias que foram avaliadas, comparando a pessoa que tem doença renal crônica e a que não tem doença renal crônica, foi verificado que a pessoa que tem doença renal crônica tem um risco de maior de morrer por todas as causas. Então, às vezes a gente não consegue associar muito bem, a gente não associa de início a um problema no rim que vai gerar um problema no coração, por exemplo, um infarto. Mas a gente deve saber que a pessoa que tem hipertensão e tem doença renal crônica, ela tem um risco maior de infartar do que aquela pessoa que tem hipertensão e não tem doença renal crônica. Da mesma forma, a pessoa que tem diabetes e tem doença renal crônica é uma pessoa que tem um risco maior de ter infarto, AVC e outros eventos cardiovasculares do que a pessoa que tem diabetes e não tem doença renal crônica. Essa pessoa com doença renal crônica, ela tem um risco maior de ter efeitos colaterais por medicamentos, tem um risco maior de infarto, AVC, tem um risco maior de ter retenção de líquido, de ter uma anasarca, de ter edema agudo de pulmão. Então, esse paciente com doença renal crônica, muitas vezes é mais grave do que o que não tem doença renal crônica. Por causa desse risco maior de ter eventos cardiovasculares, hoje em dia é sugerido considerar a doença renal crônica como parte das doenças cardiovasculares, que aí vão chamar de doenças renocardiovasculares. O desfecho, que é um dos mais temidos da doença renal crônica, é a função renal ela continuar piorando progressivamente até o paciente evoluir para a doença renal crônica terminal. Então, um dos maiores medos do paciente é ele ter que ficar preso à máquina de hemodiálise. E nós médicos também tememos isso porque nós sabemos que a partir de uma certa perda renal, ela vai acabar progredindo cada vez mais até um estágio terminal. O paciente com doença renal crônica terminal é aquele que vai eventualmente precisar de uma terapia renal substitutiva, que vai ser a hemodiálise, a diálise peritoneal ou o transplante renal. Alguns números que vão mostrar para a gente a importância da doença renal crônica estão aqui. O número de pacientes com doença renal crônica terminal no Brasil, ele duplicou na última década, passou de 42 mil no ano de 2000 para 90 mil em 2011. São cerca de 28 mil casos novos de terapia renal substitutiva, hemodiálise, diálise ou transplante, por ano. Sobre a epidemiologia, a gente vê também que 90% dos casos diagnosticados de doença renal crônica terminal ao redor do mundo são provenientes de países em desenvolvimento. E a gente também verifica uma diferença grande entre as características dos Estados Unidos e da Europa. Os Estados Unidos é um país que vai ter uma quantidade, um volume muito maior de doença renal crônica terminal do que a Europa. E isso a gente pode associar muito aos fatores, ao estilo de vida, à epidemia de obesidade, ao fast food. E através disso a gente consegue identificar que tem muita coisa que a gente pode fazer para prevenir a piora da função da doença, a função glomerular na doença renal crônica. Então, o Ministério da Saúde, verificando que a importância da doença renal crônica e verificando essas diferenças entre os países, que mostram que quando a gente tem políticas públicas adequadas, a gente vai conseguir controlar essa doença, o Ministério da Saúde, então, criou essas diretrizes clínicas para o cuidado do paciente com doença renal crônica, a fim de ajudar a controlar essa doença. Essas diretrizes do Ministério da Saúde foi o principal documento
que nós da secretaria, os hospitais, utilizamos para criar esse fluxograma, e elas orientam vários passos desse fluxograma também para a gente. Então, essas diretrizes do Ministério da Saúde vão dizer como devem ser os cuidados da pessoa com doença renal crônica. Ele foi elaborado pelo Ministério da Saúde em conjunto com a Sociedade Brasileira de Nefrologia, a Sociedade Brasileira de Enfermagem e Nefrologia e a Associação Brasileira de Centros de Diálise e Transplante, ABCDT. Essas diretrizes vão guiar como deve ser a rede de atenção à saúde das pessoas com doenças crônicas. Ela tem caráter nacional, é usada no Brasil inteiro, não é só em Montes Claros, deve ser usada em todo o país. E ela é utilizada pela Secretaria de Saúde na regulação do cuidado ao paciente com doença renal crônica. Ele pode ser alterado de forma suplementar, mas a gente deve seguir principalmente o que está descrito nessas diretrizes, que foi o que a gente fez. Então, conforme essas diretrizes, a gente vai dizer aqui como é o diagnóstico da doença renal crônica, que deve ser realizado de preferência na estratégia da saúde da família, de forma mais precoce possível. A função renal, na prática, no dia a dia do médico clínico, ela é medida através da taxa de filtração glomerular, a TFG. A doença renal crônica ela é, em grande parte, caracterizada pelo declínio patológico dessa função renal, que é medida pela TFG, mas, na verdade, o rim ele vai ter várias funções. O rim tem a função de excreção de produtos finais do metabolismo, tem função hormonal, tem função no equilíbrio hidroeletrolítico, controle ácido básico e no controle da hipertensão. A queda da taxa de filtração glomerular ela vai ser o principal para a gente. Ela vai cair e, concomitantemente, todas essas outras funções do rim vai cair também. Mas a queda da taxa de filtração glomerular ela vai ter uma queda, vai representar para a gente como está a função global e ela vai demonstrar também uma queda de todas as outras funções. Na prática, então, é a TFG que nós utilizamos para poder medir a função renal, apesar de ter várias outras funções. Essa queda na taxa de filtração glomerular na doença renal crônica pode acontecer por várias patologias diferentes, hipertensão, diabetes, rins policísticos, efeito de medicamentos, lúpus, são várias doenças diferentes que podem alterar a função renal. Então, o paciente pode ter um quadro muito heterogêneo, pode ter várias doenças diferentes e culminar com essa doença renal crônica. Mas todos eles vão ter em comum essa queda na taxa de filtração glomerular. E esse valor da taxa de filtração glomerular vai ser bastante importante para a gente, para classificar o estágio em que o paciente está e poder fazer um encaminhamento correto na rede de atenção à saúde. Então, primeiramente, para diagnosticar a doença renal crônica, nós vamos considerar portador dessa doença o paciente que tiver, durante 3 meses ou mais, uma taxa de filtração glomerular menor do que 60, ou o paciente que tiver uma taxa de filtração glomerular normal, 60 ou mais, e tiver também uma evidência de dano no parênquima, ou que tiver uma taxa de filtração glomerular normal, 60 ou mais, e a alteração em exame de imagem. Então, através desses critérios, a gente verifica que o paciente, mesmo tendo a taxa de filtração glomerular normal, ele já pode ser considerado como portador de doença renal crônica, se tiver um dano no parênquima ou alteração no exame de imagem. Isso é importante para o nosso fluxograma, que a gente vai ver que mesmo que o paciente tenha uma doença renal crônica, se ele tiver uma função normal, a taxa de filtração glomerular, ainda não vai ser adequado encaminhar ele para um hospital, para um serviço de diálise. É um paciente que tem uma filtração glomerular normal, igual eu ou você, é um paciente às vezes assintomático, muitas vezes,
que às vezes só descobriu por acaso que tinha uma alteração nos rins. Então é um paciente que é mais adequado de ser acompanhado na estratégia de saúde da família, no dia a dia, para prevenir a piora da função, porque ele ainda não vai necessitar daquele serviço de diálise do hospital. E ele não deve ocupar a vaga daquele paciente que já está evoluindo para a necessidade de hemodiálise. Então aqui a gente vê quais são essas evidências de dano no parênquima que faz a gente pensar no diagnóstico de doença renal crônica. Essa evidência de dano no parênquima seria albuminúria, a perda de proteína maior do que 30 mg em 24 horas na urina, ou uma RAC, relação albuminúria-creatinínúria maior que 30 mg por grama, hematúria glomerular, que é a perda de sangue na urina, mas tem que ser glomerular também, com presença de dismorfismo eritrocitário, que a gente verifica no exame de urina, alterações eletrolíticas, hidrogênio, potássio, ou a biópsia renal, que é o caso mais de um nefrologista. As alterações no exame de imagem seria o raio-x ou ultrassom, por exemplo, rins policísticos, hidronefrose, cicatrizes, doença infiltrativa ou estenose de artéria renal. Então, através dessas características que dão diagnóstico de doença renal crônica, a gente vai identificar quais são os exames do nosso dia a dia que vão ajudar a gente no diagnóstico. Então, no nosso caso, seria o exame de urina de rotina, que a gente pode identificar uma proteinúria, hematúria ou outras alterações, e o exame de creatinina, que vai mostrar para a gente uma alteração na taxa de filtração glomerular. Então, aqui a gente consegue perceber o porquê o nosso fluxograma vai começar com a realização desses dois exames de rotina nos pacientes que têm fator de risco para a doença renal crônica. Então, primeiro passo, o nosso fluxo, realizar esses exames no paciente que tem fator de risco, que seria o paciente hipertenso, paciente diabético com obesidade, paciente tabagismo com dislipidemia. Isso é uma coisa que, na verdade, nós já fazemos de rotina na estratégia de saúde da família. É o primeiro passo do nosso fluxograma. Depois que a gente tiver o resultado da creatinina, tiver suspeitado que o paciente tem uma doença renal crônica, nós vamos ter que fazer o cálculo da taxa de filtração glomerular para dar o diagnóstico da doença renal crônica e também para classificar o paciente de acordo com o risco de evoluir para uma hemodiálise, uma terapia renal substitutiva. Esse é um passo também que vai ser bastante importante para a gente seguir o nosso fluxograma dentro da rede de atenção à saúde. Primeiramente, do cálculo da taxa de filtração glomerular, nós vamos falar sobre esse exame aqui, o clearance de creatinina na urina de 24 horas. Esse exame ele é utilizado para medir a taxa de filtração glomerular. Ele é um exame que é cômodo, porque a gente pede o exame e ele já vem com o resultado pronto, mas esse é um exame que não deve ser utilizado para poder medir a taxa de filtração glomerular. Esse exame ele possui um grande erro de coleta, além de inconveniente da coleta temporal, mas o resultado, como ele vem muito alterado, ele não representa bem a taxa de filtração glomerular do paciente. Então esse é um exame que não deve ser utilizado para poder medir a taxa de filtração glomerular. Ele tem o resultado, ele é cômodo porque já vem o resultado pronto, a gente não precisa calcular e não precisa utilizar fórmulas, mas ele é incorreto. O resultado vem muito alterado, às vezes, e o paciente não tem uma função glomerular tão prejudicada. Então, os nefrologistas da rede de atenção à saúde eles não vão considerar esse resultado. Se for utilizado esse exame, o nefrologista vai calcular da forma correta, vai ignorar esse resultado e às vezes vai gerar um prejuízo para o paciente, uma perda de tempo, ele vai ser encaminhado de forma incorreta. Por isso, esse exame nós não devemos utilizar. Na verdade, para calcular a taxa de filtração glomerular, a gente vai utilizar fórmulas. Essas fórmulas são baseadas na creatinina, o exame medido no sangue, né, creatinina sérica,
que é um exame que nós já pedimos de rotina, normalmente em vários casos. Essas fórmulas vão ser a MDRD simplificada ou a CKD-EPI. Essas são as duas fórmulas recomendadas para medir a taxa de filtração glomerular. Então, na verdade, em vez de usar essa fórmula, nós podemos usar as tabelas validadas para o cálculo da taxa de filtração glomerular, que foram validadas utilizando essas fórmulas, a MDRD e o CKD-EPI. É uma forma mais fácil, mais simples, leva poucos segundos para a gente conseguir obter o resultado. Então, o MDRD e o CKD-EPI são as fórmulas adequadas para calcular a taxa de filtração glomerular no nosso fluxograma e para os nefrologistas da nossa rede também. Então, aqui eu vou mostrar para vocês as imagens dessas tabelas validadas e mais na frente eu vou dar outros detalhes. Então, essas tabelas validadas, elas foram feitas por alguém que já pegou essas fórmulas CKD-EPI e MDRD, utilizou vários valores de creatinina diferentes e várias idades diferentes para calcular o resultado. De posse desses vários resultados, essa pessoa veio e criou essa tabela com todos os resultados para diferentes valores de creatinina e diferentes idades. Então, quando a gente quiser saber a taxa de filtração glomerular, a gente só precisa consultar, fazer um cruzamento entre o valor da creatinina e o valor da idade do paciente e a gente vai conseguir obter automaticamente o resultado sem ter que calcular. Então, aqui na esquerda nós temos essa tabela, que é a tabela validada do CKD-EPI para a taxa de filtração glomerular nas mulheres. E aqui do lado direito nós temos uma tabela também da fórmula CKD-EPI, que foi validada para os homens. É uma para cada gênero. Outra forma que nós temos também de calcular a taxa de filtração glomerular é usando alguns aplicativos. Hoje em dia nós temos facilidade de ter esses aplicativos no celular que podem calcular automaticamente para a gente. Então tem alguns aplicativos que já calculam utilizando essas fórmulas, o MDRD e o CKD-EPI. E aqui eu vou mostrar para vocês o aplicativo que é utilizado pelos nefrologistas da Rede de Atenção à Saúde de Montes Claros. Nós discutimos com esses nefrologistas e aqui nós vamos mostrar o aplicativo que eles utilizam. O médico da estratégia de saúde da família também pode usar, porque ele vai conseguir obter o mesmo resultado que o nefrologista do hospital vai obter. Esse aplicativo utilizado então ele chama Calculate by QXMD. Esse aplicativo ele pode ser buscado pelo nome QXMD ou pode ser buscado também pelo nome Calculate. No iPhone, por exemplo, a gente entra na App Store, digita esse nome, coloca em buscar e aqui vai aparecer o resultado. O Calculate MD, by QXMD, ele tem esse desenho aqui de uma calculadora azul dentro de um balão. Se você encontrar, esse aqui é o adequado. E aí, todos nós podemos baixar no celular e calcular com facilidade a taxa de filtração glomerular do paciente. Esse aplicativo ele é grátis, mas antes da primeira utilização, nós devemos fazer um cadastro, que também é grátis. Depois de ter baixado esse aplicativo, eu vou mostrar aqui como faz para calcular a taxa de filtração glomerular. Primeiro nós vamos por especialidade, escolher a especialidade nefrologia. Depois nós vamos escolher a sigla EGFR, que vem do inglês de taxa de filtração glomerular. E aqui nós temos que tomar cuidado para não entrar no campo errado, não entrar em doença renal crônica, não entrar em hemodiálise. A gente entra em EGFR, que é taxa de filtração glomerular em inglês. Depois nós vamos selecionar a opção EGFR usando CKD-EPI. Então é a taxa de filtração glomerular usando a fórmula CKD-EPI. Essa fórmula de Cockcroft-Gault
Hoje em dia não é mais utilizada. Tem aqui outras opções também, mas nós vamos utilizar para padronizar a nossa rede é GFR usando CKD API. Depois de selecionar a calculadora, nós vamos responder a 4 perguntas para o aplicativo calcular para a gente de acordo com as características do nosso paciente. Primeiro nós vamos dizer o gênero do paciente, a raça, a idade e o valor da creatinina. Depois de colocado esses dados, a gente deve lembrar também que o valor da creatinina nos exames aqui no Brasil, em geral, vem em miligramas por decilitro. Então, o aplicativo vem por padrão micromol por litro, nós devemos trocar para miligrama por decilitro para não obter um resultado muito errado. Então, conforme vem no resultado do seu exame de creatinina, você vai colocar a medida em miligrama por decilitro. E aí o aplicativo vai calcular automaticamente para a gente, depois de ter colocado o gênero, feminino por exemplo, a raça afro-americana, 65 anos, 1,5 de creatinina, o resultado vai ser 41,9 na taxa de filtração glomerular com a fórmula CKD-API. Então aqui nós já temos o valor da taxa de filtração glomerular do paciente, calculado automaticamente, de forma bem fácil. Só precisa baixar o aplicativo e colocar as informações do paciente. O próximo passo do fluxograma da doença renal crônica é a classificação. A gente já tem o valor da taxa de filtração glomerular, que nesse caso deu 41,9, e com esse valor nós vamos poder classificar o paciente em qual estágio da doença renal crônica ele está. Esse é um passo que vai ser bastante importante, porque é ele que vai definir o correto encaminhamento na rede de atenção à saúde. Através desse valor, nós vamos saber se o paciente deve ir direto para um serviço de diálise, se ele deve fazer um acompanhamento à estratégia de saúde da família, se ele deve participar do matriciamento. Então, esse é um dos passos mais importantes. Se a gente não fizer essa classificação, a gente pode acabar encaminhando um paciente que não precisa para hemodiálise, para um serviço de hemodiálise, ou a gente pode acabar deixando de encaminhar o paciente que precisava do serviço de hemodiálise e atrasar o tratamento desse paciente. Então, de acordo com as diretrizes do Ministério da Saúde, aqui a gente vai ter os estágios da doença renal crônica. O estágio 1 é aquele que o paciente tem uma taxa de filtração glomerular maior ou igual a 90. Então, a taxa de filtração glomerular normal, da mesma forma que eu e você, geralmente é um paciente assintomático, e muitas vezes pode ser que ele foi descoberto por acaso que ele tinha alguma alteração no exame de imagem, no exame de urina, e por isso ele foi classificado como sendo portador de doença renal crônica. A taxa de filtração glomerular está normal, mas ele tem alguma alteração sugestiva de uma lesão no parênquima renal, uma hematúria, uma proteinúria, ou ele tem algum exame de imagem que tem alguma alteração, rins policísticos, cicatrizes ou alguma outra. Esse estágio 1 ele vai ser representado nas tabelas pela cor branca. Então, naquelas tabelas validadas pela fórmula MDRD e CKD-API, se o valor da taxa de filtração glomerular estiver com fundo branco, a gente vai saber que esse paciente está no estágio 1. O estágio 2 é um paciente que ainda tem a taxa de filtração glomerular considerada boa, maior ou igual a 60, só que menor do que 90. É um paciente também muitas vezes assintomático. O risco de ele precisar de uma hemodiálise, uma terapia renal substitutiva ainda é muito baixo, e ele é representado pela cor cinza nos gráficos de taxa de filtração glomerular. Muitas vezes também é assintomático, muitas vezes foi descoberto por acaso que ele tem alguma alteração. O estágio 3 já é dividido em 2 subestágios, o estágio 3A e o estágio 3B. O estágio 3A, a pessoa já tem uma taxa de filtração glomerular menor do que 60, só que ainda é maior ou igual a 45.
Esse paciente é representado nos gráficos pela cor rosa claro. É um paciente que ainda não tem um risco muito alto assim de evoluir para uma hemodiálise. E o estágio 3B é o paciente que tem a taxa de filtração glomerular menor do que 45, só que ainda é maior ou igual a 30. Esse paciente é representado pela cor rosa mais escuro. Esse é um paciente que ele tem um risco já um pouco mais alto de talvez no futuro precisar de uma terapia renal substitutiva, uma hemodiálise, diálise peritoneal, mas é um paciente que ainda deve ser acompanhado principalmente na estratégia de saúde da família. Ele ainda não está tão próximo assim de precisar de uma hemodiálise. Mas esse caso do paciente 3B, ele já está ali próximo do limite, né? Entre aqueles que são acompanhados no hospital, e o caso dele deve ser discutido no matriciamento com o nefrologista. Já o estágio 4 é o paciente que tem a taxa de filtração glomerular menor do que 30, ele é representado pela cor laranja claro, mas ainda tem a função maior ou igual a 15. Esse paciente ele já tem um alto risco de evoluir para a necessidade de uma terapia renal substitutiva, tem boas chances de que talvez ele precise de um serviço de diálise, e esse paciente do estágio 4, ele já deve ser encaminhado para o serviço de pré-diálise, conforme nós vamos orientar no fluxo. Esse paciente ele já deve ser acompanhado por uma equipe multidisciplinar no hospital, por um nefrologista, especialista da área, deve ser acompanhado por assistente social, por psicólogo e por nutricionista. Então, é um paciente que, se a gente encontrar, nós já devemos encaminhar ao hospital. Também vamos acompanhar ele na estratégia de saúde da família, como todos, mas esse é principalmente acompanhado no hospital. Já o estágio 5 é o paciente com a taxa de filtração glomerular menor do que 15, ele é representado pela cor laranja mais escuro nas tabelas, ele é considerado o estágio terminal da doença renal crônica e também deve ser acompanhado no hospital junto com o estágio 4. É um paciente que já está evoluindo para a necessidade de uma hemodiálise ou uma diálise, né, uma terapia renal substitutiva, e tem que ser acompanhado por uma equipe multidisciplinar no hospital. No hospital ele vai ser acompanhado por todos os profissionais, nefrologista, serviço social, psicólogo, nutricionista, e às vezes vai ser encaminhado para realizar uma modalidade de terapia renal substitutiva. O estágio 5, além disso, ele pode ser dividido em estágio 5ND, não dialítico, estágio 5D em diálise peritoneal e estágio 5D em hemodiálise. Então, finalmente agora, nós vamos mostrar para vocês o fluxograma. Só o último detalhe que nós vamos falar antes é sobre essa portaria 1675 e as diretrizes do Ministério da Saúde. Então, essa portaria e as diretrizes do Ministério da Saúde, elas vão definir as obrigações da atenção básica e do hospital. Então, nessa portaria, a gente vê no artigo 64 falando que compete à atenção básica a gestão do cuidado da pessoa com doença renal crônica e a atenção do estágio clínico 1 ao 3, conforme diretrizes clínicas para o cuidado ao paciente com doença renal crônica. Então, nessas legislações do SUS, do Ministério da Saúde, essas portarias, a gente vê quem é a entidade que deve fazer o acompanhamento do estágio clínico 1 e 3. Por isso que na hora de criar o fluxograma, nós colocamos que é responsabilidade da estratégia de saúde da família acompanhar o paciente do estágio 1 a 3. É conforme as diretrizes do Ministério da Saúde. E no artigo 65, a gente vê falando que compete à atenção especializada, no caso o Hospital Dilson Godinho a Santa Casa, o cuidado da pessoa com doença renal crônica, estágio clínico 4 e 5, pré-dialítico e dialítico. Além disso, o matriciamento da equipe de atenção básica para o estágio clínico 3, conforme as diretrizes. Então,
É por causa dessas orientações, dessas portarias, que o fluxograma foi criado da forma que foi criado. O médico da estratégia de saúde da família às vezes pode ficar preocupado de ter que acompanhar o quadro 3, mas conforme essa legislação, o hospital é obrigado a acompanhar mesmo o estágio 4 e 5. O estágio clínico 3, 3A ou 3B, o hospital deve fazer o matriciamento para que o médico da atenção básica, atenção primária, da estratégia de saúde da família, conseguir acompanhar. Então, isso aqui são os fatores determinantes para criar o fluxograma do jeito que foi criado. O médico da estratégia de saúde da família, às vezes ele pode ficar preocupado de ter que acompanhar um paciente do estágio 3, paciente com a 40 de filtração glomerular, ele ainda está no estágio 3B, e de acordo com essas diretrizes aqui, está dizendo que o médico da estratégia de saúde da família é que vai acompanhar. Então, o que a gente deve pensar é que esse paciente ele ainda não está tão próximo assim de precisar de uma hemodiálise, principalmente o estágio 3A, que é maior do que 45 a taxa de filtração glomerular. E é um paciente que ele precisa, na verdade, de vários cuidados para prevenir a piora dessa taxa de filtração glomerular. Então, esses cuidados devem ser oferecidos ao paciente com uma doença renal crônica, estágio 3A, são cuidados que o próprio médico da estratégia de saúde da família, o enfermeiro e o pessoal que acompanha pode ter. Que nem nós vamos mostrar mais na frente, né? Um paciente que ainda não vai precisar de uma hemodiálise tão cedo. Então, a gente deve ficar mais tranquilo e devemos nos capacitar para a gente acompanhar esse paciente, ajudar ele a não piorar a função renal dele. Agora, pode ser que ele não tenha tanto benefício de ir para o hospital para um serviço de pré-diálise, porque ele não vai fazer uma hemodiálise agora, né? Ele não vai precisar desse tipo de serviço. Já o paciente 3B, ele está ali no limite, então é um caso que nós devemos discutir com o nefrologista, e aí, conforme foi discutido com os nefrologistas da nossa rede, pode ser que o paciente 3B ele ainda se beneficie de ser encaminhado a esse serviço de pré-diálise, tem um acesso mais precoce, esse paciente pode às vezes se beneficiar, mas a priori não é o público principal que esse hospital deve receber. Mas nós discutimos com o nefrologista, pensamos que às vezes pode ter alguns benefícios de esse paciente ter um acesso mais precoce. Então, esse caso do paciente 3B, depois que a gente discutir no matriciamento com o nefrologista, nós ainda vamos poder encaminhar para o serviço de pré-diálise, depois que for discutido e depois que tiver sido aceito pelo nefrologista. Isso aí é um ganho para a nossa rede de atenção, é um ganho para o paciente também. Então, finalmente, aqui eu vou apresentar o resultado final do fluxograma. Agora a gente já entendeu como foi criado, por que foi criado dessa forma. Aqui nós temos no primeiro passo, que acontece na atenção primária à saúde, na estratégia de saúde da família, que é realizar os exames periódicos de rotina. Então, o exame de urina rotina e o exame creatinina são exames que nós vamos fazer periodicamente. O médico da estratégia de saúde da família pede uma vez ao ano para o paciente que tem algum fator de risco para desenvolver doença renal crônica, que é o paciente com hipertensão, diabetes, dislipidemia, obesidade, tabagismo ou outros fatores que identificarmos. O próximo passo é, com o resultado desses exames, se a gente identificar uma alteração, por exemplo, proteína no exame de urina, hematúria glomerular, que é aquela que possui dismorfismo eritrocitário, ou alteração na creatinina, nós vamos fazer o diagnóstico de doença renal crônica, quando for o caso,
E se não tiver ainda o resultado da creatinina, nós vamos pedir o exame da creatinina no sangue. O próximo passo, depois que o médico da estratégia de saúde da família tiver o resultado da creatinina, vai ser calcular a taxa de filtração glomerular. E aqui a gente vai repetir que a gente vai calcular essa taxa de filtração glomerular ou utilizando a tabela, que na verdade já dá o resultado pronto para a gente, é só fazer o cruzamento da idade da creatinina, ou utilizando, por exemplo, um aplicativo de celular, o QXMD, que ele vai calcular utilizando a fórmula CKD-EPI e dar o resultado para a gente da taxa de filtração glomerular. Então, classificar o paciente utilizando a taxa de filtração glomerular. A gente vai obter esse valor da taxa de filtração glomerular e na estratégia de saúde da família nós vamos classificar. Essa classificação é muito simples, não precisa ser nefrologista para fazer. Nós mesmos da estratégia de saúde da família podemos fazer. Então, com o resultado da taxa de filtração glomerular, se o resultado for menor do que 30, nós já vamos classificar o paciente como estágio 4 ou 5 e o paciente vai seguir essa perna do fluxograma. Como é um paciente que já está em estágio terminal, ele está com um alto risco de precisar de um serviço de terapia renal substitutiva, ele vai ser encaminhado para essa vaga de nefrologia pré-diálise. Então, nós vamos criar no sistema de marcação de consulta com especialista uma vaga que é específica para receber esse paciente estágio 4 e 5, que é um paciente que está evoluindo para a necessidade de hemodiálise, ou diálise peritoneal, ou transplante renal. Então, estágio 4 ou 5, taxa de filtração menor do que 30, nós vamos encaminhar a nefrologia pré-diálise. Não esquecer desse termo aqui, que vai ser o serviço específico para esse paciente. O estágio 3B, se o paciente tiver uma taxa de filtração glomerular menor que 45, vai ser classificado nesse estágio. Mas ainda é maior do que 30, né? Esse caso do 3B, conforme a gente viu na legislação nos slides passados, é um caso que deve ser acompanhado na estratégia de saúde da família, na atenção primária. Então, esse caso é a obrigação do hospital realizar matriciamento com o médico da estratégia de saúde da família. Esse é um caso que o médico da estratégia de saúde da família vai discutir com o nefrologista e depois que nós discutimos com o nefrologista, se ele aceitar, nós também vamos poder encaminhar para essa vaga de nefrologia pré-diálise. Então esse aqui é um extra que vai ter para a região de Montes Claros. Isso aqui não está previsto nas regras do Ministério da Saúde, mas está previsto que esse caso deve ser discutido no matriciamento e nós sabemos que alguns desses casos vão ter um benefício de ser encaminhado mais precocemente ao serviço de pré-diálise. Por isso, nós vamos ter essa opção na rede de atenção à saúde de Montes Claros. Se o paciente tiver uma taxa de filtração glomerular maior do que 45, mas menor do que 60, ele vai ser classificado como estágio 3A. Então esse é um paciente que não está tão próximo de precisar de uma terapia renal substitutiva. E se o paciente tiver uma taxa de filtração glomerular maior do que 60, ele pode ser classificado como estágio 1 ou 2. Isso se ele tiver uma lesão, evidência de lesão renal, proteinúria, hematúria, alteração no exame de imagem. Então é um paciente que muitas vezes é assintomático, é um paciente que não está nem próximo de precisar de uma hemodiálise, diálise ou outra terapia renal substitutiva. Então esse é um paciente que deve ser acompanhado na estratégia de saúde da família. É um paciente que não deve ser encaminhado a um serviço de pré-diálise, porque ele não vai precisar. É um paciente que precisa de um acompanhamento mais frequente, que na verdade é melhor, mais fácil de ser realizado na estratégia de saúde da família do que no hospital, para prevenir a piora da função renal.
Então, esses casos aqui, que são acompanhados na estratégia de saúde da família, quando forem necessários, nós vamos discutir também no matriciamento de nefrologia com os hospitais, com os nefrologistas. Mas quando for necessário, quando o médico da estratégia de saúde da família achar conveniente, ele vai encaminhar a nefrologia, mas é uma vaga diferente daqueles outros pacientes que estão em estágio terminal. Seria a vaga de nefrologia geral. Então esse é um paciente que não deve ocupar a vaga, que vai ser para aquele paciente precisando de hemodiálise. Ele vai para um ambulatório de nefrologia, ele não vai para o hospital, para um serviço de diálise. Aqui nós temos 4 detalhes do fluxograma que também foram incluídos nessa fluxograma que foi desenhado. O primeiro detalhe é que essa vaga de nefrologia pré-diálise, essa especialidade só é reservada para o paciente com taxa de filtração glomerular menor do que 30. Ou, em alguns casos, o paciente menor do que 45, que é o estágio 3B, depois de discussão e depois de aceito pelo nefrologista, que normalmente é o paciente estágio 4 ou 5 que vai para o serviço de diálise. Segundo detalhe é o matriciamento, que está previsto também. Nesse matriciamento, o médico da estratégia de saúde da família vai discutir os casos acompanhados na estratégia de saúde da família com os nefrologistas do hospital, sempre que for necessário. Então, esses casos que vão ser discutidos, principalmente, é o paciente 3B, que são os casos limite. Esse paciente com filtração glomerular menor de 45. Em alguns casos, quando o nefrologista aceitar, além do matriciamento, nós também vamos encaminhar o serviço de pré-diálise. Terceiro detalhe é que, como o paciente vai ser acompanhado na estratégia de saúde da família, o estágio 1, 2 e 3, a gente vai solicitar a realização de capacitação periódica dos médicos da estratégia de saúde da família, pelos nefrologistas dos hospitais, para ter mais segurança para acompanhar esse paciente nefropata. Atualmente, nós consideramos que deve ser realizada essa capacitação de 3 em 3 meses. E o quarto detalhe é sobre o cálculo da taxa de filtração glomerular. Essa taxa a gente vai lembrar que ela deve ser calculada utilizando as tabelas, que já dão resultado para a gente. E essas tabelas são validadas pelas fórmulas. Ou então usando o aplicativo para o celular, que o aplicativo também vai usar as fórmulas MDRD ou CKD-EPI. Não devemos utilizar o clearance de creatinina em urina de 24 horas, que não tem um resultado adequado. Então, agora que eu já apresentei o fluxograma, eu vou dar mais detalhes para vocês de como funciona essa tabela da taxa de filtração glomerular, que parece ser o meio mais simples de obter a taxa de filtração glomerular do paciente. Nós só precisamos ter a tabela e em poucos segundos a gente vai conseguir ter esse resultado. Aqui nós vamos ter a tabela da taxa de filtração glomerular, que foi formulada usando a fórmula CKD-EPI para mulheres. Então tem uma fórmula que é para as mulheres, uma tabela para as mulheres e tem uma tabela para os homens. A gente vê aqui na parte de cima da tabela os valores da creatinina. E aqui, nessa primeira coluna da esquerda, nós temos a idade. O valor da creatinina ele vai aumentar da esquerda para a direita, começando aqui em 0,6, vai até o valor de 5. E a idade ela começa em 18 anos e vai aumentar de cima para baixo. A gente vê aqui, quanto maior o valor da creatinina, pior vai ser o resultado da taxa de filtração glomerular. E quanto maior a idade,
para um mesmo valor de creatinina, pior vai ser a taxa de filtração glomerular. A tabela ela tem 6 cores. Tem aqui a cor branca, aqui a cor cinza, rosa claro, rosa escuro, laranja claro e laranja escuro. Cada uma dessas cores ela vai representar um estágio da taxa de filtração glomerular. Então, estágio 1 vai ser a cor branca, estágio 2, cor cinza, estágio 3A, cor rosa clara. O estágio 3B vai ser a cor rosa mais escuro. A partir daqui, o paciente já tem um risco maior de evoluir para a necessidade de terapia renal substitutiva. O estágio 4, laranja claro, e o estágio 5, laranja escuro, já são os estágios que devem ser encaminhados direto ao hospital. O estágio 3B é aquele que deve ser discutido no matriciamento e, em alguns casos, encaminhados também para o hospital, de acordo com a discussão com o nefrologista. Então, nessa tabela, para a gente conseguir obter o resultado da taxa de filtração glomerular, a gente vai fazer uma linha no valor da creatinina que a gente obteve do paciente. E a gente vai fazer o cruzamento desse dado da creatinina com a idade do paciente. E pelo cruzamento dessas duas linhas, nós vamos conseguir obter o resultado. Então aqui, por exemplo, uma paciente mulher com 1,3 de creatinina e com 32 anos de idade, nós vamos obter o resultado da taxa de filtração glomerular de 54. Dessa forma que nós utilizamos a tabela e conseguimos obter a taxa de filtração glomerular com facilidade, em um valor bem próximo do real. Analisando essa tabela, nós podemos também conseguir ter uma visão de valores de que a gente deve se preocupar com o paciente, né? Então aqui na tabela de mulheres a gente vê que uma paciente que tiver 2,4 de creatinina é uma paciente que já vai cair automaticamente no estágio 4. Então, para qualquer idade aqui na tabela, se tiver 2,4 de creatinina, a gente já sabe que é uma paciente que deve ser encaminhada para o hospital. Então, de cabeça, se a gente tiver uma paciente no posto de saúde que tiver um resultado de 2,4, a gente já sabe que é uma paciente com um estágio mais avançado, que já deve precisar de uns serviços hospitalares, serviços terciários. Mas a gente sabe então, a média de pacientes que eu, por exemplo, atendo no posto de saúde é uma idade maior. 54 anos deve ser mais ou menos a média de idade dos pacientes que eu atendo. E se a gente vê aqui, nesse valor de creatinina, nessa coluna, a gente consegue ver que 1,9 de creatinina para paciente com essa idade já vai deixar ela no estágio 4 ou 5. Então, na paciente que tem 54 anos, 1,9 de creatinina já vai me fazer encaminhar ela para o hospital. Eu já vou saber que é uma paciente mais grave, no estágio mais avançado. Da mesma forma, eu posso olhar aqui na coluna e ver que 1,4 de creatinina para essa paciente já vai deixar ela com 43 de taxa de filtração glomerular e deixar ela no estágio 3B, aqui na área da cor vermelho escuro. Já é uma paciente que eu devo discutir o caso dela no matriciamento. Então, de cabeça, a gente já pode saber que 2,4 para a mulher é um quadro mais grave, 1,9 para a mulher com a média de idade que eu atendo já é um quadro mais grave, e que 1,4 já deixa ela aqui naquele estágio limite, que em alguns casos pode precisar ser encaminhado para o hospital também. Os exames que a gente recebe geralmente vêm informando como resultado normal 1,3 de creatinina. Então a gente deve usar o resultado desses exames para calcular na tabela para saber realmente como está o estágio dessa paciente. Porque 1,3 pode
o exame considerar normal, mas quando a gente calcula a taxa de filtração glomerular, a gente vê que cai aqui em 47 se a paciente tiver 54 anos, que já é uma perda renal de função renal bem considerável. Conforme aumenta a idade, o mesmo valor de creatinina vai resultar numa taxa de filtração glomerular ainda menor. Então aqui, por exemplo, nós temos que com 73 anos, uma mulher que tenha 1,7 de creatinina já vai ser estágio 4 da doença renal crônica. E essa paciente com 1,4 de creatinina também já está no estágio 3B. Então, se obtiver o resultado de creatinina, mesmo que ainda esteja dentro dos valores normais para aquele laboratório, 1,2, nós devemos calcular a taxa de filtração glomerular e classificar esse paciente de acordo com o estágio de doença renal crônica. Aqui eu vou mostrar também a tabela de taxa de filtração glomerular, que é para os homens, também da mesma forma. A tabela é semelhante à tabela das mulheres, tem as mesmas cores, branco, cinza, rosa claro, rosa escuro, laranja claro e laranja escuro, para classificar no estágio da doença renal crônica. Da mesma forma, tem os valores de creatinina em cima e os valores da idade na coluna da esquerda. As cores são as mesmas. A principal diferença da tabela dos homens com a das mulheres são os valores de creatinina. A gente vê aqui, por exemplo, que para um homem de 18 anos, para ele ser classificado como estágio 4, ele teria que ter um valor de 3 de creatinina. Então, um valor muito mais alto de creatinina no homem vai ser necessário para que seja classificado como estágio renal terminal. Para a mulher, um valor muito mais baixo vai representar uma função renal muito pior. Aqui nós temos, por exemplo, paciente com 54 anos. Para ele cair na classe 4, esse paciente teria que ter 2,4 de creatinina. Na mulher, esse valor seria bem menor. Isso acontece principalmente por causa da diferença da massa muscular. O homem tem uma massa muscular muito maior e, por isso, o valor de creatinina dele, considerado normal, é mais alto. Também com o passar da idade, vai acontecendo uma queda da massa muscular e, por isso, numa idade maior, o mesmo valor de creatinina é considerado mais patológico. É associado a uma função renal pior. Aqui nós vemos o paciente com 69 anos de idade, por exemplo. Para ele ser classificado no estágio 4, ele precisaria ter 2,2 de creatinina. Isso para um paciente do sexo masculino. Então, agora foi discutido todo o fluxograma, discutida a tabela. A gente discutiu quando o paciente deve ser encaminhado para o hospital, quando ele deve ser acompanhado na estratégia de saúde da família e também quando ele deve ser discutido no matriciamento. O médico da estratégia de saúde da família, vendo aí que ele vai ter que acompanhar o paciente até o estágio 3, que pode ser um paciente com filtração glomerular maior do que 30, ele pode se perguntar, mas então o que eu, como médico da estratégia de saúde da família, posso fazer? Ele às vezes fica preocupado porque não é nefrologista e fica pensando assim que fica em dúvida de como deve ser esse acompanhamento, fica preocupado de se esse paciente não deveria ser encaminhado para esse serviço de diálise. Mas aqui nós vamos mostrar que esse paciente do estágio 1, 2 e 3 vai precisar de algumas coisas que, na verdade, são mais fáceis de ser realizadas na estratégia de saúde da família. Que tem muita coisa que o médico da estratégia de saúde da família pode fazer por esse paciente. Às vezes encaminha para o nefrologista, pensando que o nefrologista vai fazer alguma coisa de diferente, vai fazer algo a mais
que ele não está fazendo, mas muitas vezes não é esse o caso, né? O paciente que tem essa função renal ainda preservada, ele vai precisar principalmente de algumas coisas que a gente oferece na atenção primária. Então, aqui eu vou esquematizar como deve ser o manejo clínico da doença renal crônica na estratégia de saúde da família. Então, esse paciente com doença renal crônica estágio 1, 2 e 3, muitas vezes é um paciente assintomático, com a função renal preservada. O que ele precisa é de cuidados para não piorar a função renal, para que ele não precise de uma hemodiálise mais na frente. Então, o que o médico da estratégia de saúde da família vai fazer? Controlar a glicemia, que é um fator de risco para a piora da função renal, controlar a hipertensão, controlar a dislipidemia, obesidade, as doenças cardiovasculares, o tabagismo e orientar adequar o estilo de vida do paciente. Então aqui são todas as coisas que, na verdade, nós da estratégia de saúde da família já fazemos. E isso aí vai ser o mais importante para esse paciente que ainda tem uma função glomerular bem razoavelmente preservada. Sobre o estilo de vida saudável, nós devemos orientar o paciente a diminuir a ingestão de sódio, menor que 2 gramas por dia, praticar atividade física compatível com a saúde, por exemplo, a caminhada, 30 minutos pelo menos, 5 vezes por semana, e manter o IMC menor do que 25. Parar de fumar. Essas são algumas orientações do estilo de vida. Na atenção primária também nós devemos cuidar da imunização do paciente, colocar o cartão de vacina em dia, conforme a Política Nacional de Imunização do Ministério da Saúde. Isso é importante ser feito precocemente, antes que a doença renal crônica piore e dificulte a soroconversão, que pode dificultar o paciente produzir anticorpos a partir da vacina. A gente deve prestar atenção, dar uma atenção especial para a hepatite B e aplicar as 3 doses para o paciente que nunca tomou nenhuma dose, ou completar o esquema para o paciente que já tomou alguma dose. Além disso, na estratégia de saúde da família, nós devemos controlar o diabetes, que é um dos fatores de risco de piora da função renal, manter a hemoglobina glicada em torno de 7% ou menos. Os valores alvos da pressão para quem tem doença renal crônica deve ser manter a pressão menor do que 14/9, o paciente em geral. O paciente que é diabético e que tem a relação albuminúria-creatinínúria maior do que 30, a gente deve ter um alvo de pressão mais baixo, menor ou igual a 13/8. E todos os pacientes que forem diabéticos ou tiver relação albuminúria-creatinínúria maior ou igual a 30, quer dizer, o paciente que está perdendo proteína na urina deve utilizar IECA ou BRA, essas classes de medicamentos. Além disso, uma coisa que nós podemos ajudar bastante o paciente é prevenindo a piora da função renal com as prescrições. Então, por exemplo, o paciente que vai ter uma prescrição para dor, nós devemos orientar esse paciente que usa um anti-inflamatório a usar por um período curto, 5 dias ou menos, para prevenir a piora da função renal. Nós devemos orientar a hidratação oral frequente do paciente durante o uso dessa medicação para prevenir a piora da função. Alternar os anti-inflamatórios com analgésico comum, dipirona, paracetamol, alguns casos usar opioide se necessário, isso para evitar o efeito do anti-inflamatório de piorar a função renal. Tem vários medicamentos que nós devemos tomar cuidado também. Nós devemos tomar cuidado com paracetamol, tomar cuidado com AS. Nos antibióticos, tomar cuidado com ciprofloxacino, penicilina, sulfametoxazol, aciclovir. Tomar cuidado com simvastatina, omeprazol, hidroclorotiazida, os próprios IECA e ARA, nós devemos tomar cuidado. Fenitoína, valproato, carbamazepina, lítio, furosemida, allopurinol, clopidogrel são alguns dos remédios mais utilizados na estratégia de saúde da família e nós devemos tomar cuidado com esses medicamentos. Então, nós devemos orientar o paciente
orientar sobre as alterações que ele pode ter, alguma alteração, dificuldade para urinar, oligúria, sintomas que ele pode sentir com a queda da função renal, que às vezes pode ser piorada com algum desses medicamentos. Nós devemos orientar ele na autoprescrição, quando ele for usar anti-inflamatórios, que seja por período curto, que seja com hidratação frequente. Então, principalmente é prevenir a piora da função renal. E isso aqui nós podemos fazer na estratégia de saúde da família. Sobre a dieta para a doença renal crônica, tem algumas orientações que a gente pode verificar no site da Sociedade Brasileira de Nefrologia sobre o que o paciente com doença renal crônica deve evitar. Nós vamos solicitar aos hospitais, a Santa Casa e o Dilson Godinho, uma consultoria para poder capacitar os médicos, sobre essa alimentação, mas aqui tem algumas orientações de alimentos gerais que devem ser evitados. Por exemplo, os queijos, miúdos, moela, fígado, coração, sarapatel, dobradinha, chouriço. Embutidos devem ser evitados, salsicha, mortadela, linguiça, salame, presunto. Oleaginosas como amendoim, castanhas e nozes devem ser evitados. Chocolates, refrigerantes, cervejas, frutos do mar, peixes como sardinha, atum, bacalhau, salmão devem ser evitados e gema de ovo. Além disso, o paciente com taxa de filtração glomerular menor do que 30, ele deve ter uma redução na ingestão de proteínas, mas esse paciente já vai ser acompanhado no hospital com nutricionista, reposição de bicarbonato. E esse paciente que também já está com a filtração glomerular bem prejudicada, ele tem uma limitação na ingestão de líquidos. Ele não deve ingerir líquido demais, porque ele não vai conseguir eliminar esse líquido, vai evoluir com edema, pode ter alguns problemas por causa disso, mas também não deve ficar sem ingerir líquido. Então, como é que a gente calcula o valor de água que esse paciente pode beber em 24 horas? A gente vai pegar o volume de urina que ele consegue urinar e somar mais 500 ml. Então, por exemplo, se ele consegue urinar 1 litro em 24 horas, ele vai poder beber 1 litro e 500 nessas 24 horas. Se o paciente já não consegue urinar nada, esse paciente vai beber 0 mais 500 e o resultado vai ser 500 ml de líquido que ele pode beber por dia. Isso é porque esses 500 ml deve ser um valor aproximado que o paciente vai conseguir perder no suor e na respiração, e o resto ele vai conseguir eliminar na urina. Por isso a gente soma o valor que ele consegue urinar mais os 500 ml. Isso varia um pouco de acordo com o dia, o clima, o calor, o tanto que a pessoa está suando, mas essa é a média, a fórmula que é informada pela Sociedade Brasileira de Nefrologia. Além disso, tem os exames que nós vamos pedir de acompanhamento do paciente na estratégia de saúde da família. Na primeira consulta, para todos os pacientes, nós vamos pedir sorologia para hepatite B, o HBsAg, anti-HBC IgG e anti-HBs. Então nós vamos saber se o paciente tem hepatite B, já teve, se o paciente já teve o contato com a hepatite B e se o paciente tem anticorpos protegendo contra a hepatite B, que foram adquiridos através da infecção ou através da vacinação. Para todos os pacientes, nós também vamos solicitar uma vez ao ano a taxa de filtração glomerular e o exame de urina. Então, a taxa de filtração glomerular, na verdade, nós vamos pedir ao exame de creatinina. E a partir do resultado da creatinina, nós vamos calcular a taxa de filtração glomerular usando a tabela ou aplicativo para celular. Então, esses exames são solicitados para todo paciente com doença renal crônica ou com fator de risco. O paciente hipertenso, diabético, obeso, dislipidemia, tabagista, esse paciente também deve ser solicitado uma vez por ano. Se o paciente já tem a taxa de filtração glomerular menor do que 60, nós vamos pedir os mesmos 2 exames uma vez ao ano, a creatinina e o exame urina. E além disso, vamos acrescentar o potássio e a RAC, que é a relação albuminúria-creatina-inúria, que vai mostrar para a gente se o paciente está perdendo proteína na urina.
Se o paciente tem a taxa de filtração glomerular menor do que 45, é o estágio 3B, esse paciente nós vamos já discutir com o hospital. Nós vamos pedir os mesmos 4 exames, só que nós vamos pedir de 6 em 6 meses. A creatinina, exame de urina, potássio e a relação albuminúria-creatinina. Se ele tiver anemia, nós também pedimos hematócrito, hemoglobina, ferritina e índice de saturação da transferrina. Além disso, para esse paciente 3B, nós vamos solicitar o cálcio, fósforo e PTH, proteínas totais e frações, uma vez ao ano. Então, finalmente, para acrescentar aqui novos conhecimentos para a gente, eu vou mostrar essa tabela. Essa tabela é do Jornal da American National Association. É de um artigo agora do ano de 2019 e ela vai mostrar uma nova forma de calcular o risco que o paciente com doença renal crônica tem de evoluir para terapia renal substitutiva. Então aqui, nessa coluna da esquerda, nós temos a classificação de acordo com a taxa de filtração glomerular, da mesma forma que nós mostramos antes. O estágio 1, com a filtração maior ou igual a 90, o estágio 2, 60 a 89, o estágio 3A, 45 a 59, 3B de 30 a 44, o 4 de 15 a 29 e o estágio 5 menor do que 15 na taxa de filtração glomerular. Aqui em cima, nós temos categorizado de acordo com a relação albuminúria-creatininúria do paciente. Então, essa primeira coluna é o paciente que não tem proteinúria, é o resultado do exame menor do que 30. O paciente com proteinúria moderada, resultado de 30 a 300. E o paciente com uma proteinúria grave, que é maior do que 300 mg por grama. Nessa tabela, eles fazem um cruzamento do estágio da taxa de filtração glomerular com a presença de proteinúria para poder classificar o risco do paciente. Então aqui nós vemos, por exemplo, o paciente com a taxa de filtração glomerular normal e que não tem proteinúria, ele é classificado na cor verde, que tem um risco mais baixo de precisar de uma terapia renal substitutiva. Aqui no estágio 3A, nós vemos que o paciente, só de ser estágio 3A, já é considerado uma cor amarela. Isso quando ele não tem proteinúria, nessa primeira coluna. Se ele tem uma proteinúria moderada, esse paciente 3A, que era considerado amarelo, ele já é classificado como laranja. Quer dizer que ele já tem um risco maior de evoluir para a terapia renal substitutiva. E esse mesmo paciente, se ele tiver uma proteinúria mais grave, ele já é considerado como na cor verde, que já é um risco bem mais alto de precisar de uma terapia renal substitutiva. Então essa tabela já traz uma forma mais moderna de classificar o risco do paciente. E aí o paciente 3B, que é aquele paciente que vai ser discutido no matriciamento, esse pode ser um dos motivos de que é importante discutir e às vezes encaminhar ele para o hospital. Que o paciente 3B está no limite, às vezes se tiver uma proteinúria, já pode ser considerado com um risco mais alto e pode ter um benefício de ser encaminhado mais precocemente ao hospital. Essas são as minhas referências, as diretrizes clínicas para o cuidado ao paciente com doença renal crônica, do Ministério da Saúde. Tem esse artigo, Insuficiência Renal Aguda Nefrotóxica, encontrado no site do Cielo, o site da Sociedade Brasileira de Nefrologia, a portaria do Ministério da Saúde 1675, a portaria 1034 do Ministério da Saúde, o caderno da atenção básica número 37, e as imagens são retiradas do site freepik.com.